Hoje a gente vai falar de um tema que afeta muita gente, principalmente quem já passou por um apagão. Prejuízos por falta de energia elétrica. Vamos falar sobre o que você pode fazer para proteger os seus direitos, principalmente quando a concessionária demora mais de 48 horas para restabelecer o fornecimento. O texto e as orientações jurídicas foram produzidos pelo advogado Flávio Romeu Piscinini, especializado em direito do consumidor. Eu sei que ficar sem luz é uma situação muito difícil, não só pelo desconforto, mas também pelos prejuízos financeiros que podem acontecer. Alimentos que estragam na geladeira, aparelhos eletrônicos que queimam. Sem falar, claro, de quem trabalha de casa e fica sem internet. E se a energia demora mais de 48 horas para voltar, aí o problema é ainda maior. Vamos imaginar o seguinte: você faz uma compra grande no supermercado, deixa a geladeira cheia e do nada, puff, falta luz. Você espera algumas horas, mas nada. Esse apagão dura mais de 2 dias, e quando a energia volta, a geladeira virou um caos. Tudo estragado. A primeira coisa que você precisa saber é que você tem direito ao ressarcimento desses prejuízos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que é o órgão que regula as concessionárias de energia, determina que, em casos de falha no serviço, como um apagão que dure mais de 48 horas, a empresa responsável pode ser obrigada a indenizar os consumidores pelos danos materiais. Esse direito está previsto nas normas da ANEEL e também no Código de Defesa do Consumidor CDC, que é a sua principal ferramenta para lidar com problemas como esse. O artigo 22 do CDC é bem claro. Os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua e eficiente. E energia elétrica é um desses serviços essenciais. Agora, vamos supor que o prejuízo não foi com comida, mas sim com seus eletrodomésticos. Por exemplo, a energia vai e volta várias vezes, e isso acaba queimando a sua TV ou a sua geladeira. Isso é mais comum do que você imagina. E sim, você também tem direito ao ressarcimento nesses casos. Beleza, mas como você faz para pedir esse ressarcimento? Eu vou te explicar o passo a passo. Documente tudo. Tire foto dos alimentos estragados. Guarde notas fiscais de compras. E no caso de eletrodomésticos, faça um laudo técnico que comprove que o aparelho queimou por causa do apagão. Entre em contato com a concessionária. Cada empresa tem um procedimento para isso, mas em geral você pode fazer a solicitação pelo telefone, aplicativo ou site. É importante que você peça um número de protocolo, porque ele serve como comprovante. Prazo para a resposta. A concessionária tem até 90 dias para avaliar a sua solicitação e, se for o caso, te indenizar. Mas atenção! Se eles negarem ou se demorarem demais, você pode recorrer a outros meios, como o Procon ou até mesmo a Justiça. Para solicitar o ressarcimento por prejuízos causados pela falta de energia elétrica, é fundamental reunir alguns documentos e provas que demonstrem o dano sofrido e a sua relação com o apagão. Aqui estão os principais documentos que você deve ter em mãos. 1. Comprovante de falta de energia. Protocolo de reclamação. Se você entrou em contato com a concessionária de energia durante o apagão, guarde o protocolo de atendimento. Boletim de ocorrência. Embora não seja obrigatório, em alguns casos, registrar um boletim de ocorrência pode reforçar a sua solicitação, especialmente se houver danos significativos. CPF, documentos de identificação pessoal. Comprovante de residência, para provar que o imóvel afetado está no seu nome ou que você reside no endereço onde ocorreu o apagão. 3. Notas fiscais. Nota fiscal de compra dos produtos danificados, para comprovar a existência e o valor dos eletrodomésticos ou equipamentos que foram danificados. Nota fiscal de alimentos perecíveis. Se o prejuízo foi causado por alimentos que estragaram no apagão, guarde as notas fiscais das compras. 4. Laudo técnico de equipamentos danificados. Laudo de assistência técnica. Um laudo emitido por uma assistência técnica autorizada. É essencial para comprovar que o dano ao seu eletrodoméstico ou equipamento eletrônico foi causado pela oscilação ou ausência de energia elétrica. Esse documento deve descrever o problema e relacioná-lo ao apagão. 5. Fotos ou vídeos dos prejuízos. Fotos dos eletrodomésticos danificados. Tire fotos que mostrem o estado dos aparelhos afetados. Fotos ou vídeos dos alimentos estragados. Caso tenha perdido alimentos, registre com fotos ou vídeos o estado dos produtos que foram danificados pela falta de energia. 6. Documentos relacionados ao consumo de energia. Faturas de energia elétrica. Tenha em mãos as últimas faturas de energia para comprovar que você é o titular da conta ou que o imóvel afetado é de sua responsabilidade. Dicas importantes. Organize tudo em um dossiê.
Monte uma pasta com todos os documentos para apresentar à concessionária. Protocolo de solicitação. Ao fazer o pedido de ressarcimento, certifique-se de receber e guardar o número de protocolo que a concessionária fornecer. Esse número será fundamental caso você precise acompanhar o processo ou recorrer. Com esses documentos reunidos, você terá uma base sólida para provar os danos e aumentar as chances de obter o ressarcimento. Agora vamos falar de algumas armadilhas que você deve evitar. Não documentar o prejuízo. Se você não tiver provas de que houve o apagão e do que você perdeu, a concessionária pode alegar que não tem como te indenizar. Perder o prazo. Fique atento, porque você só tem até 90 dias após o evento para fazer a reclamação. Passou disso, você pode perder o direito ao ressarcimento. Aceitar qualquer resposta. Se a concessionária negar o pedido de forma injusta, não aceite isso passivamente. Recorra aos órgãos de defesa do consumidor ou consulte um advogado. Se a empresa não resolver ou se você achar que a resposta foi insatisfatória, você pode procurar ajuda de órgãos como o Procon ou a própria ANEEL. O Procon pode te ajudar a negociar diretamente com a concessionária, ou até mesmo te orientar sobre como entrar com uma ação judicial. E se nada disso dar certo? Bom, aí você pode entrar com uma ação judicial. Dependendo do valor do prejuízo, você pode até resolver isso no Juizado Especial Cível, que é um tipo de tribunal onde você pode entrar com ações de até 40 salários mínimos sem precisar de advogado. Mas é sempre bom contar com um advogado especialista, especialmente em casos mais complexos. Se a concessionária de energia negar o seu pedido de ressarcimento, você ainda tem várias opções para buscar seus direitos. Aqui está o passo a passo do que fazer se isso acontecer. Verifique os motivos da negativa. A concessionária deve justificar o motivo da recusa por escrito. Analise com atenção as razões apresentadas. Às vezes, pode ser uma questão de documentação incompleta ou algum detalhe que pode ser corrigido. Caso a justificativa seja insuficiente ou injusta, é importante não aceitar a negativa sem questionar. Guarde todos os registros. Sempre que fizer qualquer contato com a concessionária, anote os números de protocolo, datas e horários das ligações. Isso será útil caso você precise recorrer a outros órgãos. Procure o Procon. Se a concessionária continuar negando o ressarcimento de forma injusta, o próximo passo é fazer uma reclamação. No Procon Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. O Procon atua como intermediário entre o consumidor e a empresa, tentando resolver a situação de forma administrativa. Para registrar a reclamação, você pode ir até uma unidade do Procon do seu estado ou fazer a reclamação online, dependendo da região. Reclame na ANEEL. Outra alternativa é registrar uma reclamação na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que é o órgão regulador das concessionárias de energia no Brasil. A ANEEL tem a função de fiscalizar o cumprimento das normas e garantir que as concessionárias respeitem os direitos dos consumidores. Você pode registrar uma reclamação no site da ANEEL pelo telefone 167 ou pelo aplicativo da agência. Recorra ao Juizado Especial Cível Pequenas Causas. Se o problema não for resolvido pelas vias administrativas, Procon ou UEI, na JUNIEL, você pode buscar a justiça, especialmente se o valor do prejuízo for significativo. O Juizado Especial Cível, mais conhecido como Pequenas Causas, permite que você entre com uma ação sem grandes custos. E em casos de até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, embora seja recomendado contar com um. Para valores entre 20 e 40 salários mínimos, é necessário ter um advogado, mas o processo tende a ser mais rápido e não tem as custas judiciais tradicionais de uma ação comum. Acionar um advogado especialista. Se o prejuízo for muito grande, ou caso for mais complexo, é recomendável que você procure um advogado especialista em direito do consumidor. Um advogado pode te orientar sobre a melhor estratégia para o seu caso, além de representar você em uma ação judicial contra a concessionária, quando necessário. Dicas importantes. Documentação completa. Certifique-se de que toda a documentação necessária está organizada e completa. Qualquer falha nesse ponto pode ser um motivo para a negativa. Fique atento aos prazos. Após o evento, como o apagão ou oscilação de energia, você tem até 90 dias para solicitar o ressarcimento. Paciência e persistência. Muitas vezes, as empresas tentam desestimular o consumidor com respostas negativas. Se você tem direito, não desista na primeira negativa. Resumo das ações. Conteste a negativa diretamente com a concessionária. Registre uma reclamação no Procon. Trust. Reclame na ANEEL. 4. Considere entrar com uma ação no Juizado Especial Cível. Procure um advogado especialista em direito do consumidor, se necessário. Lembrando sempre que, como consumidor, você tem direitos garantidos por lei e não deve aceitar prejuízo sem buscar ressarcimento. E aí, pessoal? Gostaram das dicas?
Se você já passou por uma situação parecida ou quiser saber mais sobre seus direitos, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ajudar. E se você sofreu algum prejuízo e não sabe por onde começar, minha recomendação é: procure um advogado especialista em direitos do consumidor. Ele pode te orientar sobre o que fazer e como garantir que você receba o que é justo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Assim você ajuda a gente a continuar trazendo mais conteúdos úteis como esse. Até a próxima!